Shalom aos amigos presentes, amigo internauta, shalom para o Rabino Shai, sua esposa Malca, todos os líderes presentes nessa sala, conhecida como Sinagoga Virtual Talmidei Torá. Hoje são 10 de abril do ano 5.786, 24 de julho de 2026. Para achar que estamos estudando é Vais Hanan, e implorei, ou supliquei, com leitura integral no livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 23, e vai até o capítulo 7, verso 11. Porções para hoje, quinta e sexta, aliá. A quinta e a sexta, aliá, Orosh Moderai. Ela inicia no capítulo 5, verso 22, e termina no capítulo 6, verso 25, mas fica a seu critério, tá? Temos leituras adicionais, como a Haftarah, por exemplo, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 1 até o 7, e na Brit Hadashah, Aliança Renovada, no livro de Marcos, capítulo 14, verso 26 ao 42. Nosso amado cooperador do dia ou da noite, né, já está presente, Hiroshi Moderai, lá de Vacaria, né, Rio Grande do Sul, que a partir de agora está com a palavra. Shalom, que o Eterno abençoe. Shalom, shalom, meus amados. É uma alegria muito grande de estar aqui. Sempre que a gente pode, às vezes a gente não pode, né? Mas a gente se enche de alegria por saber que a gente está falando com irmãos de vários lugares do país, né? E então a gente tem que falar aqui com muita responsabilidade, sabendo que estamos todos juntos numa caminhada para o Olam Rabá, né? Para se encontrar com Mashiach, né? Então, a nossa leitura de hoje está aqui em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 19. Então, primeiramente, vamos imaginar assim, um povo que não tinha assim um conhecimento total da Torá, dos conhecimentos, dos mandamentos, dos preceitos e dos juízos, dos estatutos e dos juízos, né? Porque essa era a geração nova que ia entrar na Terra Prometida. Então, podemos dizer assim, Moshe Rabbeinu, ensina-nos a Torá, porque nós não estivemos no monte. Boa parte de nós éramos crianças, né? Nascemos no deserto. Então, tudo aquilo que tu recebeu do Eterno, repete para nós aqui à beira do Jordão. Então, com essa introdução, Moshe começa a dizer: estas são as palavras. Estas palavras falou o Eterno a toda a congregação no monte, no meio do fogo, na nuvem e das trevas, com grande voz, sem cessar. Escreveu-as sobre 2 tábuas de pedra e deu-as a mim. Logo, eu fico imaginando um homem falando essas coisas. Eu estive com o Eterno no monte e o Eterno escreveu 2 tábuas de pedras e deu-as a mim. Logo, para todos que estavam ali, ou boa parte, de repente causou assim uma admiração muito grande. Porque qual outro homem esteve tão perto de Deus, falando boca a boca com Deus? Não é mesmo? O próprio Deus falou para Miriam e Arão, né? Eu falo com os outros profetas através de sonhos, mas com Moisés é diferente. Eu falo boca a boca, né? Então, é realmente de se causar admiração nas pessoas que estavam ali ouvindo isto aqui. Praticamente, vamos dizer assim, praticamente pela primeira vez.
Era como se Moisés aqui estivesse descendo do monte, né, com as tábuas e com os rolos da Torá e apresentando ali para o povo que tinha ficado no pé do monte, né? Tudo aqui seria quase que uma novidade para essa nova geração. E nós, como judeus aqui nos confins da terra, nós devemos pegar isto para nós com fé, com emuná, de tal forma que Moshe esteja dizendo isso para nós também. Porque a Torá, ela é profética e atemporal. Ela, ela fala conosco durante todos os dias, durante todo o tempo. Vamos ouvir aqui, junto com os nossos irmãos judeus, a voz de Moisés, que Moisés está ensinando aqui. E quando ouviste a voz no meio da escuridão, enquanto o monte ardia em fogo, e vos aproximaste de mim, todos os cabeças de todas vossas tribos e os vossos anciãos, e disseste: Eis que nos mostrou o eterno nosso Deus sua glória e sua grandeza, e a sua voz ouvimos no meio do fogo. Eles se aproximaram ali dos cabeças, dos maiorais das tribos, para então esses maiorais pudessem então transmitir o que é que eles estavam sentindo. Na verdade, eles poderiam permanecer ali. Naquela distância a qual Deus havia designado, que havia um termo a qual eles não poderiam seguir, eles até ali eles poderiam ter ficado ali sem ter medo de ser consumido por Deus. Mas acontece é que será que eles estavam preparados para permanecer naquele termo que Deus havia designado? Porque na sequência Deus disse: Ah, se esse povo temesse a mim, né? Porque nós temos que também tomar isso para nós, caso nós tenha aí a presença súbita da volta do Mashiach. Quando ele voltar, quem estará de pé? Porventura, quando o Filho do Homem vier, né? Quantos de nós estaremos de pé e suportaremos para a vida eterna? Caso contrário, quem não estiver preparado para suportar a volta do Mashiach, o que resta a ele é a destruição e a segunda morte, né? Para mais tarde ser julgado, né? Então eles dizem: nesse dia vimos que Deus fala com o homem e este continua a viver. E agora por que havemos de morrer? Pois este grande fogo nos consumirá? Se ainda mais continuássemos a ouvir a voz do Eterno, nosso Deus, morreríamos. Então eles mostram que realmente eles estavam ali como homens despreparados, né, e não podiam suportar a glória de Deus. Repito, eles podiam ter ficado ali, né? Pois, e o verso 23, pois qual é a criatura que tem ouvido a voz de Deus vivente falar no meio do fogo como nós e tenha continuado a viver, né? Então, o que diz o verso seguinte? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Eterno, nosso Deus, e tu nos falará tudo o que disser o Eterno a ti. E nós ouviremos e faremos. Então, a gente sempre exalta até esta frase aqui, que saiu da boca do nosso povo: nós ouviremos e faremos, né? Ouviremos e vamos praticar, né? Então, é uma atitude louvável
quando nós recebemos uma ordem, sabendo de quem vem a ordem, e você não questionar, né? Você cumprir mesmo sem ter entendido. Procure entender depois. Deus, quando dá uma ordem, ele tem pressa em que se cumpra a ordem, né? Não vamos querer questionar aí por que, que a vaca vermelha tinha que ser 100%, né, com pelos vermelhos, né? Senão eu não vou separar uma vaca vermelha ou outros ruquim que existe, né, incompreensíveis, né? Vamos ouvir e cumprir, né? E ouviu o Eterno a voz das nossas palavras quando me faláveis, e disse-me o Eterno. Então, é tão interessante que mesmo que essa juventude aqui, essa nova nação, não tivesse no monte, né? Moisés fala como se eles estivessem lá. Então, isso projeta nós também como se nós também estivéssemos lá. Tá? Disse-me o Eterno: ouvi a voz das palavras deste povo que te falaram. Falaram bem em tudo quanto disseram. Faremos e obedeceremos, né? Deus gostou disso. Agora o verso 26. Quem dera que eles tivessem tal coração para que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhe fosse. Então, a guarda dos mandamentos de forma contínua, todos os dias, era para o bem, é para o nosso bem, é para o bem dos nossos filhos, da nossa geração, da nossa prosperidade, da nossa vida com elasticidade, para o prolongamento da nossa vida, a guarda dos mandamentos. Quem dera que eles tivessem tal coração e me temessem, diz Deus, né? E que fosse para sempre, como diz. Anda, diz-lhe, voltai para as vossas tendas. Então, cada um volte para os seus aposentos, e tu, porém, fica aqui comigo e te direi todos os mandamentos, os estatutos e os juízos que lhes ensinarás. Todos os mandamentos. E eles cumprirão na terra que eu estou dando a eles para herdá-la. Todos os mandamentos. Os mandamentos morais, civis, os estatutos que abrangem certamente os corbanote, as festas, né, que Deus instituiu para que se cumprisse nos tempos certos, os juízos de caráter, né, de justiça mesmo, quando Deus fazia justiça, então era para que eles temessem todos desta forma aqui, que existia essa, vamos dizer assim, que essas três formas aqui que foi apresentada, mandamentos, estatutos e juízos, isso aqui representa na sua totalidade aquilo que Deus requer de nós como servos de Deus, que nós venhamos cumprir corretamente todos esses preceitos aqui. Cuidareis em fazer como vos ordenou o Eterno, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. O mundo hoje, meus irmãos, o mundo hoje, ele é uma das coisas, vamos dizer assim, o mundo hoje é o nosso presente século de Shaul Rachalia da época. Né? Shaul Rachalia falou do presente século da época, do século I era o presente século de Shaul Rachalia. O 2026 hoje é o nosso presente século. Cuidados diferentes?
Ou cuidados iguais? Cuidados iguais. Mudou, mudou os séculos, mas os cuidados com as coisas de Deus são as mesmas. Os mandamentos são os mesmos. E o mesmo tipo de punição que Deus trazia sobre os desobedientes, eles continuam também até o dia de hoje. Então, não morre na hora, mas está morto. Quem transgride os mandamentos de Deus não morre na hora, mas está morto para Deus. Ele vive mais um pouquinho, a seiva continua um pouquinho ainda dentro dele, e logo em seguida ele seca. Ele aproveita um pouquinho o mundo, ele aproveita aí o presente século, as ofertas que tem por aí, né, do presente século, mas ele seca. Ele seca e ele tomba. E então não resta mais nada para ele. Ele pisou no sangue sagrado do Mashiach, ele pisou no sangue do sacrifício ali e já não lhe resta mais sacrifício pelos seus pecados. Então, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem, você tem um alvo a seguir de não se desviar, de não se descuidar com as aparências, com as coisas que o mundo oferece. Porque, caso contrário, você fica na estrada, mas a fila anda. Costumo dizer que quem desanima senta na beira da estrada, mas a multidão não para de caminhar. O povo de Deus não para de caminhar. E de repente você se levanta da onde você está sentado e você vai querer alcançar a multidão. Talvez você não consiga alcançar mais. Tá? Fica a dica. Talvez a gente não consiga alcançar mais, porque o povo de Deus ele nunca parou de caminhar. Uma semente me servirá de geração em geração. Então, nós temos a Torá do Monte Sinai até o dia de hoje. Ninguém conseguiu mudar mandamentos, estatutos e juízos, ninguém conseguiu mudar. Estão do mesmo jeito aqui, diante dos nossos olhos. Diante, é palpável aqui, você pode botar a mão nela. E como dizia o Rosh Nakidmon, né, e o Rosh Avshalom, né, a, a fé sem as obras é morta. Tá? Não vamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por todo o caminho que vos ordenou o Eterno, vosso Deus, andareis. Por todo o caminho que vos ordenou o Eterno, vosso Deus, andareis. Para que vivais. Os mandamentos de Deus, eles prolongam a nossa vida, nos protegem e fazem longevidade na nossa vida. Que seja bem para vós. E prolongueis dias na terra que haveis de herdar. Prolongueis dias na terra que haveis de herdar. Eu estava falando esses dias com um amigo, um sobrinho, e eu estava muito precisando de um apoio moral, assim. Eu fui chamado lá para dar um apoio moral para ele, coisa e tal. E eu estava falando para ele: olha o que você está fazendo, você está precisando de olhar nos teus arredores e ver por que, que o teu pai veio para a vacaria. Por que, que ele deixou o litoral e veio para a vacaria? Eu disse para ele: a vacaria para nós, no momento, meu sobrinho, é a nossa terra prometida aqui. Porque aqui nós viemos para cá e nós estamos vivendo aqui. Nós não viemos para cá sem propósito. Deus tinha um propósito na nossa vida aqui, né? E eu vim para cá também e eu sinto também que a cidade aqui é a nossa terra prometida. E aqui onde eu estou, eu tenho que cumprir os mandamentos de Deus. Para onde eu hei de ir. Não está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos e as maldições ali? Todo lugar em que a planta de vossos pés tocar, prosperará. Tudo que você pôr a mão, prosperará.
Então, nós devemos meditar bem nessas coisas. Ah, porque a terra lá não dá, porque a terra lá ela é seca, porque a terra lá chove muito, lá é muito frio, lá no norte é muito quente, né? Aonde você está e aonde Deus preparou para você, a tua terra no momento, aonde você põe a planta do seu pé e você vai prosperar. Onde você pôr a sua mão, você vai prosperar. Aonde quer que você esteja neste Brasil, você vai prosperar. Lembre-se de Isaac, né? Abraão foi para o Egito, Isaac também queria ir, porque também a terra também estava em condições, ela também estava infértil. Deus disse: tu não vai para o Egito, tu vai ficar aqui e eu te abençoarei. Né? Abraão foi por quê para lá? Por causa da seca. Isaac ia por quê também? Por causa da seca. Depois Jacó também foi por quê? Por causa da seca. Né? Mas Isaac queria ir também. Deus disse: não, tu não vai. Tu fica aqui. Um dos patriarcas mais dócil, né, que a gente considera foi Isaac, né? Fechavam os poços que ele abria, ele deixava e ia para frente. Não questionava, ia para frente. Né? Ia lá para frente e abria outro. Ia lá e tampava de novo. Ele não guerreava. Ele ia para frente e abria outro. Né? Até que, não tem jeito essa terra. Vou para o Egito. Lá o Nilo rega lá a superfície das terras, lá produz bem. E Deus diz assim: tu não vai para o Egito. Tu vai ficar aqui e eu vou te abençoar grandemente. E foi realmente o que aconteceu naquele ano. Ele colheu 100 por um, encheu os celeiros, né? Que transbordou mais. Ele teve que aumentar ali os galpões. O gado cresceu abundantemente, né? Se tornou muito grande, né? E se tornou ameaçador, né? Para o rei da época ali, né? Porque dizia que ele estava ficando grande demais. Mas é assim as coisas de Deus são assim. Não importa o lugar que nós esteja, Deus vai ali providenciar, né, tudo aquilo que a gente precisa. Nada vai nos faltar, né? O necessário foi o que Jacó pediu para Deus. Foi o que foi, foi o que Jacó pediu para Deus ali, né? Se me abençoares nesta minha caminhada, de tudo darei o 10º, né? Se me abençoares com vestimenta e com cobertura, de tudo darei o 10º. Né? Porque, na verdade, ele estava só com uma sacolinha nas costas ali, né? Ele estava fugindo, né? Capítulo 6, verso 1. E esses são os mandamentos e estatutos e os juízos que ordenou o eterno vosso Deus. Repete aqui, né, meus irmãos? Então, aqui destaca os destaques da totalidade da vontade divina nesses três, né? Esses três mandamentos aqui, né? Mandamentos e estatutos e juízos. Repito, né? Os mandamentos morais, mandamentos civis que a gente tem que cumprir, os estatutos, inúmeros estatutos aí que não são pesados, são festa para nós, né? A gente, cada época, cada véspera que chega às nossas festas aí, né? Então são momentos, épocas, dias de júbilo, de nós se alegrar na presença de Deus, né? O sábado, né? O Shabat, primeiro das grandes festas, né? Que é de santa convocação, como diz o Rabino Ishai. Onde está escrito que a pessoa congregando em casa está cumprindo o mandamento? Né? Podendo congregar, não congrega. Onde é que está escrito? Né? E ele diz, pelo contrário, o Shabat é de santa convocação. Nós podendo, nós tendo acesso à congregação, né, não vamos ficar em casa porque daí Deus não entende. Deus não vai entender isso, não. Né? E também entendermos que os juízos de Deus, eles são decretos que Deus não revoga. Né? Os juízos que
que por acaso nós vier a ser um cidadão que você comprometeu a sua salvação, né, de forma que você manchou ou não glorificou o nome de Deus, o juízo de Deus, ele vai, no caso, ser efetivado, né? Tem que pedir muito, muito a misericórdia de Deus, né? Quando, quando nós passar por algum momento de desagrado aos olhos de Deus. Vá, confesse seus pecados, fale com as instâncias maiores, né? E, e assim por diante. Não vamos deixar os pecados escondidos, como o pecado de Acã, né, que escondeu debaixo da sua tenda ali alguns objetos pagãos só porque eram de ouro, e ele escondeu, não era para tomar nenhum despojo daquela nação que eles estavam guerreando, e ele tomou despojos ali, escondeu e tampou debaixo da sua tenda, e Israel começou então a ser frágil diante dos inimigos. Então, que nós não seja é, peça, né, de fazer com que a nossa comunidade comece a padecer, porque isso mancha a nossa comunidade. O pecado de um mancha a comunidade. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Onde tiver uma parte do corpo que esteja doente, todo o corpo vai sentir, toda a comunidade vai sentir. Então, que a gente tenha essa honestidade espiritual de que se estamos em falta diante de Deus, não não vamos fazer a comunidade sofrer. Vamos chegar até aos nossos maiorais aí e confessar nosso pecado, né? Quem confessa, até no mundo inferior, quem confessa a sua culpa, ela tem a sua sentença diminuída, né? E nos diz assim: o eterno vosso Deus que vos ensinar a cumprir o eterno teu Deus. Você teme o eterno? Você teme o eterno? Você sabe quem é? Quem é o eterno? Vamos nos lembrar. Vamos nos lembrar que o povo estava em pecado e não aguentou. Então Deus é fogo, né? A fim de que temas o eterno teu Deus, e o que mais? Que guarde todos os seus estatutos. Guarde todos os estatutos. Temos guardado, meus irmãos. Eu guardar me esqueci. Ah, eu não sabia. Já são tantos anos, né, de caminhada. Alguns estão começando. Então a gente não sabe qual a faixa etária, né, da sua caminhada juntamente conosco, mas chegou em tempo muito bom, em tempo propício. Chegou num dia aceitável, né? Num dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Então, que guarde todos os seus estatutos e os seus preceitos que eu te ordeno. Tu, irmão, tu, teu filho e o filho de teu filho, você tem a responsabilidade, né? Boas novas aqui, porque não tem como nós fugir. Isso aqui realmente são boas novas. Estava acontecendo para aquela nova geração ali, as boas novas eram coisas que praticamente eles estavam de boca aberta na realidade. Nós não somos. O que o meu filho, meu neto vai fazer? Mas aqui
antes de atacar, que afinal de contas fazia 40 anos, mas ele, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias, né? Para que se prolonguem os teus dias. Shema Israel, ouve, e ouvirás Israel, e guardarás para cumprir, e guardarás para cumprir, para que seja bem para ti, e para que te multipliques muito na, na terra que emana leite e mel, como te falou o Eterno, Deus de teus pais. Então, isso é maravilhoso para nós saber que é uma mensagem do dia, é uma mensagem quente, uma mensagem que sai do forno para nós, assim, é uma mensagem nova a cada dia, a cada instante, né? Não é uma coisa do passado, não é algo, não é uma história que nós estamos lendo do passado aqui. Ela fala diretamente conosco e continua aqui. Shema Israel, escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Nós fazemos, nós fazemos essa nossa grande reza todos os dias, todos os Shabbatot, em comunidade. É isso que nos salva, o povo de Israel, né? Deus não fez isso com nenhum outro povo. O que Deus fez conosco é coisa tremenda. Nas parashiot anteriores, ali não estou bem lembrado, ali, quando Deus diz assim, ó, a partir de hoje eu colocarei temor de vocês sobre as nações. Então, isso que o mundo veja sobre Israel é Deus que fez. Deus tornou Israel um povo poderoso, um povo que faz com que as nações tremam diante deles, né? Porque uma nação que é um risco no meio do mapa mundi, é um risquinho, né, que você atravessa dentro de uma hora, nem isso, ou 40 minutos, não tô bem certo, e, e é a nação mais poderosa que tem. Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Jamais, isso é o que nos salva de nós crer que o Eterno é um, Deus errade, o Eterno é um. Jamais vai entrar a tal da idolatria no nosso coração, como muitos aí fora creem em dualismo, trianismo, são trinitários e são unicistas. O diabo inventa de tudo na cabeça dessas pessoas para que eles não conheçam a verdade. Mas nós, nos mantendo firmes, dando nosso testemunho, nós podemos, de vez em quando, trazer alguém para a verdade. Amarás o Eterno, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. E estarão essas palavras que eu te ordeno hoje no teu coração, e as inculcarás a teus filhos. Inculca a teus filhos. Não adianta, meus irmãos. Não adianta nós encher a casa de filho e você não fazer a sua parte. Faça a sua parte antes de atravessar o Jordão. Prepara eles desde pequeno. Prepara eles. Leva para a congregação. Recruta eles. Recruta. Como eu falei, depois de passar o Jordão, você não sabe o que vai acontecer lá. Mas você deve prepará-los. E você está sem culpa, porque você preparou eles. Inculcar é enfiar isso de qualquer jeito, ou forçar isso para entrar na mente deles. Tem que ensinar os mandamentos, ensinar a cultura, a forma de vida, porque judaísmo não é uma religião, o judaísmo é o modo de vida de Deus. É o modo de vida que Deus quer que seus servos andem.
E diz aqui que é andando pelo caminho, é sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Né? Seu pai, sua mãe, quando você era pequenininho, vocês não tiveram essa experiência? E às vezes o pai ou a mãe, antes de você dormir, em lugar de ninar você, eles te ensinavam a rezar, né? Então alguns tiveram o privilégio de ter pais assim, né? A canção de ninar era rezar com o filho e pedir que Deus o abençoasse na noite, né? Ao deitar-te e ao levantar-te. E as atarás como sinal na tua mão e serão por filactérios, tefilim, entre os teus olhos. Aqui plantado, né, na nossa mente. Usar a nossa massa cefálica, que graças a Deus você não é acéfalo, você tem massa cefálica, né? A massa cinzenta. E você tem muita condição de assegurar essas verdades dentro dessa sua cabeça. Deus te fez perfeito, Deus te abençoou muito, né? E as escreverás nos umbrais da tua casa, das tuas portas. E quando te levar o eterno teu Deus à terra que jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó, e te der cidades grandes e boas que não edificaste, né? E casas cheias de todas as boas coisas que tu não encheste, e poços cavados que não cavastes, e vinhas e oliveira que não plantastes, e comeres e te fartares, guarda-te de não esquecer ao Eterno que te tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. Você sabe que você vai ser herdeiro, né? Você vai ser herdeiro, você aonde você mora, aonde você reside, aonde você dá testemunho do Eterno, você terá autoridades sobre esses lugares. Você terá autoridade sobre uma cidade, sobre 5, sobre 10 cidades. Quando você se deparar com a vinda do Mashiach, nós vamos encontrar ele nas nuvens, mas você terá autoridades sobre as nações e sobre os lugares onde você representou Deus ali. Será que eles não vão te conhecer, essas pessoas? Vou fazer aqui um midrash aqui, né? Estamos terminando aqui. Será que você herdando o lugar aonde você mora,